tarde, gente. Nessa web aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês a como fazer uma instalação do zero do Windows Server 2012 Standard. Mas para que essa web aula aconteça, nós vamos precisar das seguintes ferramentas: do VMware Workstation ou VirtualBox e uma imagem da ISO do Windows Server 2012 Standard. Lembrando, gente, que eu utilizo o VMware Workstation. E a imagem da ISO que eu vou estar utilizando é uma versão trial, mas quem tiver original para estar utilizando ela também. Então vamos lá. Eu já tenho o programa configurado na minha máquina aqui. Eu vou estar abrindo ele. O intuito, gente, dessa web aula não é mostrar para vocês como funciona o VMware Workstation, não. Eu vou estar utilizando ele para fazer a virtualização da instalação do Windows Server 2012 Standard, que é o intuito da nossa web aula de hoje. Então vamos lá. Abri o meu VMware Workstation. Eu vou criar uma máquina virtual aqui. Create a new virtual machine. Vou escolher a opção típico recomendado. Essa versão do meu VMware está em inglês, mas quem tiver português pode estar utilizando também. Eu prefiro em inglês. Então vou estar escolhendo a opção típico recomendado. Vou deixar como default para instalar o sistema operacional. Instalar o sistema operacional depois. No caso aqui, né, que está buscando a imagem da ISO, né? Então vou estar deixando para estar buscando ela depois. Dou Next, porque eu prefiro configurar a máquina virtual primeiro. Dou Next. Essa próxima tela aqui, já como default, já está me trazendo a Microsoft Windows. Eu vou escolher a versão do Windows que eu vou estar instalando. Já como default, já me trouxe o Windows Server 2012. Mas caso não traga, você escolhe a versão aqui. Essa versão minha tem até 2016 já. Vou pegar 2012. Dou Next. Vou criar um nome para essa máquina virtual minha. A minha vai ser chamada Windows Server 2012 Standard. Nos seus casos, vocês podem estar criando qualquer nome. No meu caso, estou criando o Windows Server 2012 Standard. Location, o local onde essa máquina virtual vai ser salva. Como padrão, já coloca ela no Windows, no C2 ponto, no diretório raiz do Windows. Mas eu aconselho a vocês a criar o próprio diretório seus numa partição separada. Como eu faço aqui, eu faço dessa forma. Na minha segunda partição, eu crio uma pasta, um diretório chamado máquinas virtuais e crio minhas pastas de acordo com as minhas máquinas virtuais aqui. No meu caso aqui, eu já tenho CentOS instalado, Windows 7, Windows 10 32 bits e tem o Windows Server 2012 Standard agora. O diretório está vazio, é onde vai ser copiado os arquivos que eu vou fazer agora. Então já criei o diretório, eu vou vir cá buscar ele no diretório que eu criei, máquinas virtuais, Windows Server 2012 Standard. Depois disso eu vou dar um Next. A próxima tela me mostra, neste caso aqui, o tamanho do disco da minha máquina virtual. Como padrão recomendado para o Windows Server 2012, ele me traz 60 GB. Eu vou deixar ele como padrão, ou posso aumentar também, mas eu vou deixar nesse caso como padrão. E vou deixar a opção Store Virtual Disk as Single File. Não vou deixar como multifile, eu prefiro single. Ou seja, eu crio somente um arquivo com tamanho total. Tem muita gente que gosta de usar multiple files, que vai criando, ele vai utilizando o espaço da memória, no caso da capacidade do HD, à medida que você for instalando o programa. Mas eu gosto de instalar a single file. Vou dar um Next e dar um Finish. Ele criou para mim a minha máquina virtual. Vocês podem observar que do lado direito do VMware Workstation, no Device, ele me já jogou minha memória para 2 GB. Não coloquei em nenhum momento na configuração na memória. Ele já jogou como default 2 GB para mim. Ele já entende que o Windows Server 2012, que eu estou instalando na minha máquina virtual, há necessidade de no mínimo 2 GB para estar rodando, beleza. Processador 1, RAID 60, que eu coloquei lá, entre outras configurações aqui. Vamos supor que eu quero mudar a configuração que esteja aqui. Eu vou clicar com o botão direito em cima do nome da minha máquina virtual, Settings ou Configuração, e aqui eu mudo a configuração que eu quiser. A memória, como default, jogou 2 GB. Eu posso aumentar ou diminuir se eu quiser. Processador também. Se eu tiver mais de 2 processadores, meu servidor, RAID disk, eu posso aumentar a capacidade dele ou diminuir. Eu vou estar utilizando essa opção aqui agora, que é buscar a imagem da ISO da instalação do Windows Server
12 Standard. Lembra que no começo da configuração ele me pedia se eu quisesse já colocar a imagem lá? Eu não recomendo fazer isso, eu recomendo estar fazendo isso depois, ok? Então, vou estar buscando aqui agora a imagem da ISO, Browsing. Eu tenho um HD externo, onde tem todos os meus programas. Eu vou estar buscando dentro dessa pasta aqui, sistemas operacionais, a imagem da ISO que eu quero, do Windows 2012 R12 Standard. Depois que eu busquei a imagem da ISO, eu vou dar um OK. Vou startar, começar a fazer a instalação desse sistema operacional na minha máquina virtual. Posso estar utilizando o botão aqui acima ou aqui, onde diz Virtual Machine. Vai começar a fazer o processo de instalação. Já buscou minha ISO, tá? Do Windows Server 2012 R2. Load Files, tá abrindo a ISO para mim da instalação do Windows. Primeira instalação do Windows Server 2012, primeira configuração do Windows 2012, já está começando a acessar essa instalação, né? A primeira pré-configuração. Bom, a primeira tela aqui, no caso o idioma que eu estou usando é do Brasil, formato de hora da moeda Brasil, teclado ou método de entrada, eu sempre utilizo a BNT2, ok? Então a BNT2, manda avançar, instalar agora. A instalação está sendo iniciada, o processo normal. Demora só um pouquinho. A próxima tela me manda escolher o sistema operacional que eu quero instalar. Esse CD meu, como eu te falei, eu tenho imagens do Windows Trial nela. Nos seus casos aí pode aparecer somente a instalação suas que vocês compraram. Às vezes compraram a licença original, vem somente aquela instalação que você comprou. No meu caso, que é uma versão Trial, tem duas instalações do Windows aqui 2012 R2 Standard. Desculpa, tem duas instalações, dois tipos de instalações do Windows 2012 R2. No caso, Standard e o Data Center, que é a mais completa. Eu vou estar instalando, mostrando para vocês a R2 Standard. Aqui eu tenho a R2 Standard, instalação Serve Core, que é sem tela gráfica, e a Serve 2012 R2 Standard, servidor com GUI, que é a tela gráfica. Tanto para R2 Standard como a Data Center tem as mesmas opções, Serve Core com tela gráfica. Eu vou estar escolhendo a R2 Standard com tela gráfica. Vou mandar avançar. Aceitar o termo de contrato de licença. Vou estar escolhendo a segunda opção, personalizar, instalar apenas o Windows. Como é uma instalação nova, vou escolher essa aqui, essa segunda opção. Automaticamente já buscou o meu HD, o espaço de disco que eu atribuí lá na configuração da máquina virtual de 60 GB. Não vou criar nenhuma segunda partição aqui, vou dar um novo, vou dar um aplicar e vai criar uma partição de sistema. E vai começar o processo de instalação do Windows Server 2012 Standard. Esse processo aqui demora um pouquinho. Esse processo aqui vai demorar, sair da máquina virtual, desculpa aí. Esse processo vai demorar um pouquinho, tá? Aí daqui a pouco nós voltamos para configurar o Windows Server 2012. Bom, gente, já acabou de fazer a cópia de todos os arquivos da instalação do Windows Server 2012 Standard para dentro do diretório da máquina virtual. Está reiniciando agora. Acessando o Windows agora pela primeira vez, o Windows Server 2012 Standard. Lembrando que é a instalação básica do Windows Server 2012. Depois, teremos que adicionar ele como controlador de domínio na rede, ok? Guardando só mais um minuto. Está fazendo a preparação do dispositivo, né? É a primeira vez que está entrando no sistema, reconfigurando o sistema na máquina virtual. Reiniciando a máquina de novo, a máquina virtual que já fez o processo de configuração, agora reiniciando mais uma vez para estar entrando no sistema. A primeira tela.
Opa, beleza. A primeira tela são configurações. Nessa primeira tela aqui eu já vou criar minha senha, tá? É a senha que eu vou acessar o sistema do Windows Server. Como padrão, o usuário padrão do Windows Server é o administrador. Nesta versão minha que é em português. No inglês é administrator. Então eu vou criar a senha. Lembrando, gente, sempre cria uma senha com política de segurança com nível maior, tá? De segurança. Para não ter problema futuramente. Como é uma máquina para servidor da empresa, a senha é de alto nível. Sempre crie senha com números, letras e caracteres alfanuméricos. Mandar concluir. Finalizando as configurações. Ok. Tela inicial do Windows Server 2012 Standard. A primeira tela já vou estar pedindo para dar um Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del, usuário administrador e a senha para acessar o Windows, a senha que eu criei. Essa é a tela inicial do Windows Server 2012 R2. Abrindo automaticamente já o gerenciador do servidor, como default, padrão já abre, isso desde as versões 2008. O que mudou muito nesse servidor, gente, é o gerenciador do servidor. Ficou muito bacana, muito mais fácil de se mexer, tá? Muito com visual muito melhor. Dashboard excelente. Dashboard que eu falo são esses gráficos informando, são essas informações aqui na tela, gente, informando em tempo real a situação do servidor. Então, vamos lá. Já com a instalação gráfica e padrão do Windows Server 2012 Standard, nós temos que tornar ele o controlador de domínio da rede. Mas antes de fazer isso, tem que fazer algumas configurações. A primeira coisa, vou minimizar aqui o gerenciador do servidor, vou em painel de controle, tá? Do Windows Server 2012. Deixa eu até mudar isso aqui para grande, que eu gosto de trabalhar dessa forma. Central de rede de compartilhamento, ou posso clicar com o botão direito aqui e abrir central de rede de compartilhamento também. Alterar a configuração do adaptador. Uma das primeiras coisas que é boa de fazer é isso aqui, tá, gente? Muita gente não faz. E colocar o IP fixo para o servidor. Sempre o servidor tem que ter um IP fixo, ok? Por mais que sua rede seja DHCP. Então vamos colocar aqui o IP desse servidor 92.168.2.1. A máscara já traz automático para mim. Não tem o gateway no momento. 192.168.2.1 também vai ser o DNS que vai ser instalado na máquina. É o mesmo IP do servidor. O DNS alternativo que eu sempre gosto de colocar o DNS do Google ou o 8.8.8.4.4, que é da Google também, dou um OK. Depois disso, eu tenho que mudar, né, alterar o nome do servidor na rede. Como default, ele já mostra esse nome aqui. Eu vou ter que alterar o nome dele. Vou colocar, no meu caso aqui vai ser server underline 01. Dou um OK. Vai pedir para reiniciar o servidor. Tá? Reiniciar agora. Toda a configuração que é feita no Windows Server, que é mudança de nome, colocar como controlador de domínio, DHCP, DNS, normalmente pede para reiniciar, tá, gente? Para estar aplicando a configuração, as políticas de configuração. Então, aguardar um momento, é bem rápido. Não demora muito. Ctrl Alt Del. A senha. Servidor. OK. Já mudei o nome do meu servidor. Podemos conferir lá, entrando em painel de controle de novo. E em sistema, pode observar que é Server 01 já. Automaticamente já abre o gerenciador de servidor como default, que tudo se faz nele, gente, por isso que abre como default. Mas antes de mexer nele também, como eu estou na máquina virtual aqui no VMware Workstation, vocês podem observar que a minha
a minha tela aqui está de 800 por 600. Eu vou colocar ela no tamanho real da minha tela. Então eu vou instalar os drives da minha máquina virtual, ok? Eu vou vir aqui para quem está usando o VMware Workstation, VM, install VMware Tools, install. Ele vai criar uma unidade virtual aqui no meu Windows Server, onde eu vou estar buscando a instalação desses drives, tá? Aguarde só um momento. É bem rápido este processo também. Ele está criando a unidade virtual no meu Windows Server 2012. Já criou a unidade virtual, como vocês podem observar. Vou vir cá, dar 2 cliques, instalar. Esse processo também com certeza vai pedir para reiniciar, tá? A máquina virtual, para estar aplicando a configuração. Dá um next. Sempre utilizo a opção completa para instalar todos os drives, tá? É sempre bom estar instalando todos os drives na máquina virtual. Aí nessa questão ele instala drive USB, drive da placa de rede, tudo que tiver de drive vai instalar na máquina virtual para você. Que caso você escolha a opção customizada, alguma coisa, você vai ter, às vezes tem que escolher os pacotes que você quer instalar e depois, se você precisar de algum, vai ter que instalar depois. Então, para não ter trabalho, instala tudo de uma vez já. Dá um finish, restartar a máquina virtual novamente, aplicando, desligando o serviço, né, de cliente político de grupo, parando todo o serviço do Windows Server para reiniciar. Ctrl Alt Del. Colocando a senha do administrador. Prontinho. Agora, o próximo passo que nós vamos fazer é instalar o serviço do Active Directory do Windows Server 2012. É começar a ingressar com o nosso sistema como controlador de domínio na rede. Então, vamos lá. Já com o gerenciador de servidor aberto, nós vamos em Gerenciar. Aguarda um momento. Adicionar funções e recurso. Próximo. Eu vou estar utilizando essa opção como default, instalação baseada em função ou recurso. Ela já vem marcada. Automaticamente, ele já puxou o nome do meu servidor, o IP que eu atribuí para ele, tá? Se selecionar um servidor no pool de servidor, vou usar essa opção aqui mesmo como default. Dá um próximo. Vou estar instalando dentro de funções serviços de domínio da Active Directory, adicionar recursos. Próximo. Já foram adicionados recursos, então não vou mexer em nada aqui na tela de recursos, por enquanto nada. Dá um próximo. Próximo de novo. Instalar. Aí vai começar a fazer a instalação, iniciar o processo de instalação, né, do serviço do Active Directory. Mas depois de instalar, a gente vai ter que colocar o servidor como controlador de domínio. Então, só aguardar um pouco, fazer a instalação. É bem bacana a configuração desse Windows Server 2012 em relação às outras versões. Muito bacana mesmo, eu gostei. Esperar só um pouquinho. Esse processo também é bem rápido, tá, gente? Não demora muito. É bom estar até mostrando para vocês aqui que à medida que vai instalando, ele vai mostrando os pacotes aqui que estão sendo instalados no Windows Server 2012. Os pacotes que você escolheu lá. Os recursos de necessidade para o controlador de domínio funcionar, ok? Automaticamente essa versão normalmente instala o DNS para você também, o servidor de DNS, tá? Finalizando já. A tela gráfica dela é muito bacana. É muito chamativa. O usuário entende de imediato que o servidor está, algum problema que está ocorrendo com ele. Ele já te mostra. Essa tela ficou muito boa mesmo.
E nisso aqui, o interessante é, como eu falei com vocês, os dashboard. Aqui eu já me mostra em tempo real o que está acontecendo com o servidor, tá vendo? Muito interessante. A instalação do recurso já foi, no caso, finalizou, foi bem sucedido. Vou dar um fechar. Vocês podem observar que em cima aqui do gerenciador do servidor tem uma notificação. Configuração necessária para o serviço de domínio. Promover esse servidor a um controlador de domínio. Agora nós vamos promover ele ao controlador de domínio. Instalei o pacote, agora eu vou promover ele a um controlador de domínio. Então eu tenho três opções aqui: selecionar a operação de implantação, adicionar um controlador de domínio ao domínio existente. Nesse caso aqui eu utilizo já com domínio na minha empresa, eu já tenho. Eu vou adicionar mais um controlador de domínio, adicionar um novo domínio a uma floresta existente. A segunda opção, eu adiciono um novo domínio já a um outro domínio existente da empresa, ou adicionar uma nova floresta. Nós vamos utilizando essa opção aqui, adicionar uma nova floresta, ou seja, criar do zero um controlador de domínio, um domínio na empresa. O meu domínio eu vou chamar ele de teste.com.br, tá? Tomar muito cuidado com o domínio aqui. Crie o domínio que tem a ver com a organização sua que vocês estão configurando no server. No meu caso aqui eu estou colocando teste porque é um teste que eu estou fazendo para vocês. Estou colocando qualquer nome, tá? Então o meu vai ser chamado teste.com.br. E sempre tem que colocar .com.br, local.br, sempre tem que ser domínio. Se eu colocar somente o nome, olha o que vai acontecer, ó. Ele não deixa. Então, no meu caso, eu vou pôr .com.br, tá? Ele está criando o domínio agora para mim. Fala a verificação do nome da floresta. O nome do DNS, teste proposto para esse domínio Active Directory. Deixa eu ver aqui. Pode ser que eu já tenha criado. Ele aceitou, mas ele aceitou, tá? É porque é erro do anterior lá, por isso que estava dando isso. É porque eu tinha mostrado que sem o .com.br não podia, então ele permaneceu ainda com aquele erro, depois já tirou o erro da tela. Então, ó, a próxima tela é nível funcional da floresta. Eu sempre vou deixar o R12, que é a versão que eu estou instalando, tá? 2012 R2. Servidor do sistema de domínio DNS, vou já deixar marcar para instalar o DNS para mim. Eu vou criar uma senha de modo de restauração de serviço de diretório. Caso aconteça alguma coisa com o servidor, tem que ter uma senha de restauração. Eu vou estar criando a mesma senha que eu coloquei no início, a senha que eu acesso ao meu Windows Server, tá? Eu aconselho estar sempre criando a mesma senha para não ficar com um monte de senha, porque depois para lembrar é complicado, né? Dou um próximo. Próximo de novo. Agora ele vai verificar o nome do NetBIOS atribuído ao domínio, tá? E vai me trazer o nome para aqui, para essa tela. É o nome do NetBIOS, é o meu nome de domínio mesmo. No caso foi teste que eu criei. Dou um próximo. A próxima tela aqui, a pasta do banco de dados, onde está o banco de dados do Active Directory, a pasta de arquivos de log do Active Directory e a pasta Sysvol, que é a pasta dos meus mapeamentos do Windows Server 2012 Standard. Alguns profissionais de TI utilizam outros diretórios, tá? Eles alteram esse diretório aqui. Eu normalmente deixo padrão, isso aqui não tem nada a ver, então eu deixo sempre padrão. Então vou deixar como padrão, dá um próximo novamente. Agora ele está finalizando o processo, né, de configuração do controlador do Active Directory do Windows Server 2012 Standard. Não demora muito esse processo aqui. É até bem rápido também. Aí o próximo passo, gente, vai reiniciar o servidor, tá? Para fazer a configuração, finalizar a configuração. E nesse próximo passo vai demorar um pouco, tá? Para estar entrando na tela de logon de novo. Então, deixa eu instalar aqui que já deu tudo certinho.
Até viu lá que mostrou no processo anterior que deu tudo certo. Então eu já informo para você que você pode instalar. Que se tiver algum erro, ele vai te informar que você não pode seguir em frente. Então no meu caso aqui passou tudo. Então agora ele está instalando, finalizando, né, a configuração do Active Directory. Agora ele está fazendo a conclusão da instalação do DNS. Como eu marquei lá, eu deixei a opção marcada que eu já vi como default DNS, então eu já deixei instalando o DNS de uma vez, que é bom, não tem problema instalar ele de uma vez. Tem gente que deixa para depois, mas não tem problema instalar junto não, com o Active Directory não, é até bom. Ele está criando as partições de diretório, né, que é normal. Do banco de dados do Active Directory, do arquivo de log, do arquivo de mapeamento do sysvol lá. Finalizando, configurando o serviço servidor de DNS já no computador. Está finalizando já. Bom, agora o próximo passo é vai reiniciar meu servidor e vai demorar um pouco para entrar na tela de logon. Eu vou dar uma parada aqui, a hora que concluir a instalação eu volto de novo, ok? Fechar. Bom, gente, retornando a tela de logon do Windows, depois de fazer todo o processo, você já pode observar aqui, a hora que eu der o Ctrl Alt Del, deixa eu até aumentar a tela aqui, para ficar melhor, para a gente visualizar. Já pode observar que já me trouxe a máquina, ela como controlador de domínio da minha rede. Teste, o meu domínio e o meu usuário administrador, né? Então, o meu servidor já está como controlador de domínio na rede. Vai abrir o gerenciador de servidor. No gerenciador de servidor, já pode observar aqui no meu dashboard. Dashboard, gente, como eu já falei, essas informações que traz aqui para mim em tempo real no servidor. Então ele já me traz o servidor local, todos os servidores, as informações, vai me trazer algumas outras informações aqui também. Serviço de arquivo e armazenamento, já instalou ele como padrão para mim, servidor de arquivo. Só não vem o gerenciador do servidor de arquivo, que isso vai ser mostrado como instalar na próxima aula para vocês. O DNS já está instalado, não veio configurado o serviço de DHCP, mas vamos instalar também, configurar na próxima aula. Vou estar mostrando isso para vocês, a como configurar também o DNS. Nas outras aulas também vão estar mostrando para vocês a como criar permissões NTFS, criar política de segurança, criar usuários, unidades organizacionais dentro do Active Directory, mexer com grupo policy management, política de grupo, criar através do GPDIT, né, criar as políticas de segurança através dele. Então tudo isso vai ser mostrado na próxima web aula para vocês e nas outras web aulas. Então essa web aula de hoje era mais para mostrar para vocês a instalação desde o zero, né, a instalação básica do Windows Server 2012 Standard e ingressar com ele como controlador de domínio na rede. Até mais e bons estudos!